Gestores, políticos e correlativos voltaram a reunir-se no Autódromo do Estoril para mais uma edição da corrida Vodafone Vips by SEAT, organizada pela Publi Racing com o SEAT Leon 2000 TDI. Muito embora este dia nas corridas fosse uma estreia para alguns dos presentes, para outros o ambiente já era conhecido de edições anteriores da prova e não só. Filipe Botton, vice-presidente da Logoplast, acabou por ser o mais rápido dos treinos, que foram inicialmente dominados por Humberto Costa Leite, vice-presidente do Finibanco. E estes seriam dois dos protagonistas da corrida, decidida em 10 voltas, pois se Filipe Botton foi para a frente desde o início, dominando a prova de fio a fio, Humberto Costa Leite e Salvador Guedes, presidente da Sograp, que tinha visitado as boxes nos treinos com problemas de direção, tentavam decidir ligeiramente mais atrás os restantes lugares do pódio. Jorge Pesos, administrador da Repsol portuguesa, e Armando Zagal de Lima, presidente da Xerox Europe, terceiro e quinto nos treinos, fechavam o grupo dos 5 mais rápidos no pelotão de quase 12,5 pilotos de ocasião que responderam à chamada. Luís Pinto de Freitas, presidente da FPAC, Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, ficou cedo pelo caminho. O mesmo acontecendo pouco depois com Luís Mira Amaral, presidente do Fórum da Competitividade, ambos com problemas de embreagem. Problemas que já tinham afetado o deputado do PSD, José Pedro de Aguiar Branco, durante a sessão de treinos. Enquanto Filipe Botton continuava o seu caminho para a bandeirada final da vitória, mais atrás a corrida ia decidindo lugares entre os pilotos tão diferentes como Hermínio Loureiro, presidente da Liga de Futebol Profissional, ou Domingos Piedade, da Sociedade Gestora do Autódromo. Com o aproximar do final da corrida, a luta entre Humberto Costa Leite e Salvador Guedes acabou fora de pista, depois de um toque, permitindo deste modo a Jorge Pesos e Armando Zagal de Lima terminar nos lugares de honra, isto é, com direito ao champanhe do pódio. E eis o pódio, com Filipe Botton ladeado por Jorge Pesos e Armando Lima. Marcado por um vasto rol de desclassificações derivadas do incumprimento de percurso, o Rally TT Esporão consagrou Pedro Patrocínio como vencedor no troféu Tomás Melbreiner. Na segunda prova pontuável para o Campeonato Nacional Vodafone de todo o terreno, o mais rápido na categoria T2, o Mercedes ML da equipa Diniz Lucas Consulting, pilotada por José Diniz Lucas. A prova alentejana, segunda da temporada, cedo começou a ver alguns dos candidatos às primeiras posições cederem. A primeira baixa, logo nos quilómetros iniciais da corrida, foi a do Toyota Land Cruiser do Team Motivo. Pedro Gameiro soma já 2 abandonos nesta temporada. Diferente foi a razão da desistência de João Ramos, o piloto do Toyota RAV4, que registara a 8ª posição no final da corrida, foi confrontado com um erro no seu percurso e optou por não colocar a sua máquina em parque fechado. Com um engano exatamente no mesmo local, mas no segundo setor seletivo, Pedro Grancha foi obrigado a tomar a mesma decisão que o piloto da Salvador Caetano. O Mitsubishi Pajero do campeão nacional tinha averbado o 6º tempo absoluto. Quinto na prova algarvia de abertura da temporada, Edgar Condense foi desta vez traído pelo diferencial da sua pick-up Nissan. Hélder Oliveira, com o Toyota Land Cruiser da Paddock Competições, estava a repetir a excelente exibição que lhe deu um segundo lugar no arranque do campeonato, mas a quebra de uma rótula ditou o abandono já perto do final da corrida. Notável foi a exibição do bowler Wildcat da Team Tank Luz. Depois de averbar um lugar no top 10 na Super Especial, Lino Carapeta cedo se colocou no 4º lugar, que veio a alcançar no Rally TT Esporão. Muito menos conseguida foi a prova de Miguel Barbosa, um furo logo no início da corrida. Foi o primeiro de uma série de percalços que não lhe permitiram fazer melhor do que o 3º lugar, ele que ganhara a prova inicial no Algarve. Notável foi o regresso de Rui Sousa ao escalão maior, depois de um ano dedicado à evolução do Isuzu T2. Fui sempre controlando um pouco este segundo lugar e para nós era um grande objetivo, era terminar e dedicá-lo também à Isuzu e aos nossos patrocinadores que têm apostado neste projeto para 2007. Terceiro no Algarve, Nuno Inocêncio realizou uma corrida perfeita, regressando aos triunfos 3 anos depois do primeiro sucesso, alcançado exatamente nesta mesma prova e com Sérgio Cosma a seu lado. O objetivo este ano realmente era este, estamos a conseguir.
No Algarve correu-nos bem, tivemos um pequeno percalço, perdemos 2 pontos, viemos para a corrida tranquilos na mesma, não esperava também este resultado, nunca sei o andamento dos outros concorrentes, mas realmente hoje estava a andar muito forte e veio-se a revelar nos tempos, estou muito contente. O Campeonato Nacional Vodafone Todo Terreno prossegue em Macedo de Cavaleiros, onde se realizará o Rally TT Serras do Norte a 13 e 14 de abril. Pedro Lamy e o Peugeot 908 HDI estiveram na senda das vitórias nas Series Le Mans, passando a comandar com Stéphane Sarrazin o Campeonato Le Mans Series. Os pilotos portugueses estiveram em alta no passado fim de semana e um trio de pilotos contribuiu para o facto. Também no circuito de Valência, cenário da segunda prova para os Le Mans Series. Tudo indicava que seria uma boa dobradinha nacional, mas João Barbosa atrasou-se quase no final da corrida e terminou a final às portas do pódio. Miguel Amaral, Miguel Ángel de Castro e Ángel Borgueño ganharam para o ASM Team a categoria LMP2, enquanto Pedro Lamy obtinha mais uma vitória para o muito extenso palmarés. Depois das 2 corridas disputadas no Brasil, o WTCC regressou à Europa, mais exatamente à Holanda, para a segunda jornada dupla disputada em Zandvoort. Depois da aventura na Fórmula 1, Tiago Monteiro passou a representar a Seat Sport, sendo o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres e terminando a primeira corrida na 4ª posição, num fim de semana que assistiu à primeira vitória da Chevrolet. Miguel Freitas, no Alfa Romeo da equipa Racing for Belgium, não terminou a primeira e foi 21º na segunda corrida. Quanto a Tiago Monteiro, está em 9º numa tabela liderada por Farfus. As dificuldades são muitas, porque mundos, mais uma vez, diferentes, carro muito mais pesado, não tem apoio aerodinâmico, menos potência, por isso uma filosofia de pilotagem completamente diferente. O Campeonato Nacional de Todo o Terreno visitou de novo o Algarve, desta feita para a 4ª prova do calendário, a Baja Serra de Monchique. Uma das notas de maior saliência prendeu-se com a nova presença de Armindo Araújo no TT, ao volante da Mitsubishi Stracar oficial, mas depois de comandar até ao quilómetro 85, o campeão de ralis foi obrigado a desistir com problemas de motor, voltando a somar novo abandono por estradas algarvias um mês depois do Rally Portugal. Também João Ramos não seria feliz, hipotecando prematuramente as suas hipóteses devido a problemas de turbo no Toyota Land Cruiser. Entre os desistentes contou-se ainda Pedro Gameiro, que colocou o Toyota Land Cruiser fora de estrada, sem possibilidades de retomar o percurso. A categoria T2 foi bastante disputada, com vários pilotos a passar pelo comando, caso de Abílio Justo, Américo Santos e José Diniz Lucas, mas seria Adélio Machado, do qual vemos as imagens do interior do seu carro, a mais resistente, estreando-se a vencer neste agrupamento e levando o Toyota Land Cruiser ao 11º lugar da geral. Mário Lucas terminou na segunda posição entre os 7 inscritos no troféu Tomás Melo Breiner, concluindo no 13º lugar da geral, depois de uma atuação bastante regular. Pedro Silva Nunes reforçou a sua liderança no troféu Tomás Melo Breiner, com mais um triunfo sem contestação, levando a sua Nissan Navara a um excelente 10º lugar absoluto. Nuno Inocêncio teve uma prova marcada por múltiplos problemas, sobretudo a nível de transmissão, que não lhe permitiram lutar por um lugar no pódio, obrigando o piloto a arrastar-se na fase final da prova. Mesmo assim, a 4ª posição final acaba por ser um excelente prémio para a sua perseverança, garantindo preciosos pontos em termos de campeonato. Conseguindo a primeira pontuação para o Nacional, Felipe Campos levou o Nissan Proto de Sud ao último lugar do pódio, depois de uma prova finalmente sem problemas mecânicos e marcada por uma grande uniformidade de andamento. Rodando sempre na 3ª posição, nunca deixou de estar perto do segundo classificado, mas acabou por não conseguir bater o seu mais direto adversário. O mesmo se pode dizer de Rui Sousa,
que conquistou pela segunda vez na presente temporada um segundo lugar da geral, intercalando isso com outros tantos abandonos. O Nissan Proto D-Max revelou-se desta feita bastante fiável e se o piloto carregado não se conseguiu aproximar do vencedor, foi capaz de controlar o andamento de Filipe Campos e recuperar algum terreno em termos de campeonato face a Nuno Inocêncio. Depois do abandono de Armindo Araújo, Miguel Barbosa não teve mais problemas para alcançar o seu terceiro triunfo da temporada, parecendo bem encaminhado para recuperar o título nacional de todo o terreno. Um furo na parte da manhã ainda roubou algum tempo ao piloto do Nissan Proto de Sud, mas da parte da tarde, imprimindo um ritmo forte mas seguro, Miguel Barbosa voltou a construir uma vantagem que o colocou a cobro de qualquer surpresa. No campeonato, Barbosa mantém a liderança, agora com 36 pontos, seguido de Nuno Inocêncio com 26 e Rui Sousa com 16 pontos. Tudo apostos para novo confronto com as principais equipas deste campeonato GT com categorias distintas e onde o domínio tem sido dos Ferrari 430 GT2, já vencedores em Jarama na jornada de abertura. E em Jerez sucedeu o mesmo, com Francisco Gutierrez e o sueco Peter Solberg a serem os mais rápidos nas duas sessões de qualificação, depois do melhor tempo ao fim das sessões de treinos livres ter pertencido a Nia Morim, no Ferrari 430 GT2, cujo volante divide com o alemão Ronald Severin. Na categoria GTB, onde Francisco Cruz Martins seria um dos heróis da jornada, o melhor tempo da segunda qualificação foi para Javi Dias, num Ferrari 430, com Pedro Névoa logo a seguir no Marcos Mantis, onde vamos rodar por momentos. Mas na primeira corrida foi a dupla Manuel Gião e Pedro Coceiro quem lutou para a vitória. Gião dominou a corrida, mas depois de passar o carro a Pedro Coceiro, um problema na caixa de velocidades atrasou a equipa. Os vencedores foram assim o suíço Giorgio Mondini e a italiana Elisa Jordan, no Ferrari 430 da equipa Play Team, a terminar cerca de 14 segundos na frente de Gião e Coceiro no Ferrari da GPC Sport, enquanto o degrau mais baixo do pódio ia para Fernando Espírito Santo e Ricardo Bravo, no Ferrari do ISM Team. Mas os portugueses não estiveram a evidência por mera sorte. Depois de uma recuperação que o levou a subir uma vintena de lugares, Nia Morim chegou a rodar na quarta posição, mas quando se deu a troca na pilotagem, o seu colega Severin foi perdendo de novo lugares, acabando a equipa do Ferrari da RSV Motorsport por terminar no 14º posto. No Porsche número 31, António Gelweiler e Pedro Vilar ficaram pelo caminho depois do 7º lugar entre os GTB, obtido na primeira corrida pela equipa de Sandy Castro Sport. João Terenas e Carlos Pérez terminaram nessa posição na segunda corrida com o Porsche 997 GT3 Cup inscrito pelo francês Thierry Guiot. Pedro Névoa e Fred Van Putten rodavam desta vez a caminho do pódio na categoria GTB, uma vez mais ganha por Francisco Cruz Martins e Ben Lucas. Desta forma, o piloto ocupa a segunda posição na classificação geral da categoria, liderada por José Valero e Ravi Dias. Para Manuel e Pedro Melbreiner, o fim da semana não correu como pretendido, já que desistiram nas duas corridas com o Mosler MT900R que utilizam este ano. Depois de ter sido 10º no sábado, Pedro Bastos terminou desta vez em 20º, com o Porsche 997 RSR do ISM Team, que divide com o italiano Renato Del Noce. Este é o Ferrari 430 GT2, com que Nia Morim se evidenciou nos treinos livres e que na segunda corrida podia ter obtido uma classificação mais na frente. Para além da ida ao pódio na primeira corrida e do quarto posto nesta segunda, Fernando Espírito Santo averbou ainda a volta mais rápida. Quem também teve um bom fim de semana em Jerez foi a dupla Manuel Gião e Pedro Coceiro, a terminar de novo no segundo posto, um resultado que lhes permite passar para o comando da tabela geral do campeonato. A vitória foi desta vez para Luís Villalba e Francisco Gutierrez em Moslert, enquanto o degrau mais baixo do pódio ia para o andorrano Manuel Cerqueda e Luís Pérez Sala.
Os pilotos portugueses estiveram noutras frentes na pista de Jerez, para além do campeonato de GT de Espanha. Os SEAT que disputaram a animada Supercopa León, com mais de 250 cavalos a pulsar debaixo do capô, também costumam contar com os nossos pilotos a discutir habitualmente os lugares da frente. E as 3 corridas incluídas no programa de Jerez não foram exceção. Para a primeira corrida, Duarte Félix da Costa tinha conseguido o melhor tempo, obtendo assim a sua primeira pole position no troféu da marca espanhola. E Félix da Costa foi um dos protagonistas da corrida disputada no sábado, conseguindo segurar a segunda posição. Lourenço Beirão da Veiga, que em Jarama tinha ido ao pódio por 3 vezes, agora não conseguiu melhor do que o 5º lugar, a quase 16 segundos do vencedor. Vencedor que se revelou imbatível. Francisco Carvalho teve um dia em cheio, pois para além de conseguir abrir uma ligeira distância para os perseguidores, cortando a meta em primeiro com pouco mais de 6 segundos de vantagem, ainda se guindou ao comando da Supercopa com 8 pontos de vantagem sobre o segundo, Lourenço Beirão da Veiga. O pódio com Francisco Carvalho, Duarte Félix da Costa e Marc Carol. No domingo as coisas foram diferentes. Aproveitando uma boa posição na grelha de partida, Óscar Nogués tomava o comando para não mais o perder, deixando a discussão pelos restantes lugares do pódio entregues a Marc Carol e Lourenço Beirão da Veiga. Para Francisco Carvalho, a segunda corrida não teve o sucesso da anterior, pois desistiu depois de ter dado algum trabalho às equipas de assistência no circuito. E as posições da frente não sofreram alterações, com o pódio a falar novamente português, através do 3º lugar de Lourenço Beirão da Veiga, enquanto Patrick Cunha terminava no 5º lugar. Para a terceira corrida, as coisas foram menos pacíficas, obrigando à entrada do safety car na sequência de um toque entre Luís Miguel Reis e Luís Jesus Requenco. Na tabela geral, Francisco Carvalho comanda a Supercopa SEAT León com 5 pontos de vantagem para Lourenço Beirão da Veiga. O prestigioso Rally Milha Milha conheceu este ano a sua 31ª edição, voltando a ter por base a localidade de Montichiari. Depois das vitórias de Paulo Andreucci no Rally de Choco e de Piero Longhi no Rally de São Marino, aguardava-se com curiosidade o novo duelo entre os S2000 e os Grupo N sobrealimentados, agora no asfalto sinuoso da zona de Brescia. Paulo Andreucci levou o Mitsubishi ao 3º lugar, Paulo Andreucci que vemos nas imagens, depois de uma prova em que o campeão italiano em título prosseguiu a adaptação ao seu novo carro. Um dos grandes protagonistas da prova foi Luca Rossetti, o piloto oficial da Peugeot Itália, aos comandos de um 207 S2000. Esta categoria dominou por completo a prova italiana e Rossetti, cada vez mais adaptado ao seu novo carro da presente temporada, terminou num excelente 2º lugar final. O primeiro lugar nunca esteve em discussão, tal a superioridade do Fiat Grande Punto de Giandomenico Basso, que venceu nada menos do que 8 das 15 classificativas no programa. Apesar dos ataques de Rossetti, Basso defendeu muito bem a liderança e apenas teve de se manter a concentração para não cometer qualquer erro que lhe pudesse custar a vitória. Com este triunfo, Basso ascendeu à liderança do campeonato italiano com 2 pontos de vantagem sobre Luca Cantamessa e Paulo Andreucci. A chegada vitoriosa de Basso à praça principal de Montichiari. Miguel Praia prosseguiu a sua participação no Campeonato do Mundo de Supersport, tendo estado presente na pista de Monza para a 6ª prova do calendário. Muita produção e glamour à volta desta prova, a demonstrar uma vez mais que não basta ter corridas interessantes para promover as competições, mas torna cada vez mais necessário todo um colorido e motivo de atração para que os espectadores deem por bem emprego o seu tempo. Monza é uma pista muito rápida, um dos traçados mais velozes de todos os campeonatos em que o circuito italiano se encontra inserido, onde o conhecimento do traçado e uma máquina potente são os segredos para bons resultados. Em relação a Miguel Praia, a questão da potência foi determinante, uma vez que a sua Honda acusou algum handicap face à concorrência, limitando por isso mesmo as possibilidades do piloto algarvio. Rodando algo solitário nos treinos, Praia não se conseguiu colar a outros pilotos mais rápidos para conseguir uma marca de relevo, tendo de se contentar com a 30ª posição na grelha de partida, enquanto o seu colega de equipa, Simone Sana, foi mais feliz, qualificando-se no 19º lugar. Depois de uma intervenção da sua equipa de mecânicos, Miguel Praia parecia dispor de uma moto mais performante para a corrida, mas aí as coisas estiveram longe de correr bem ao nosso representante. Na verdade, um toque na variante Ascari levou Miguel Praia a perder várias posições, baixando ao último lugar na ordem de passagem pela meta. Um bom arranque, muito bom arranque. Depois cheguei ali ao
ao final da primeira curva sabia que era muito difícil passar e depois houve ali vários toques entre vários concorrentes e para mim foi-me impossível, partindo da posição em que parti. Chegando à variante Ascari, quando estava a ultrapassar 2 concorrentes, houve um que exagerou na travagem, tocou-me e eu fui obrigado a sair pela gravilha, o que me fez com que tivesse passado aqui na primeira volta, na última posição, com 2 segundos de diferença, penso eu, para o concorrente da frente. Depois, ao fim e ao cabo, foi dar o máximo para tentar recuperar o maior número de posições possível e foi o que fiz. Não se deixando abater por essa contrariedade, o piloto do Racing Team Park Algar iniciou então uma recuperação que o levaria a deixar para trás vários concorrentes depois de algumas discussões bem animadas nas travagens para a concretização dessas ultrapassagens. Com tudo isto, Miguel Praia ainda conseguiu recuperar até ao 21º lugar da geral, enquanto Senna conseguiu um excelente 10º lugar absoluto. A próxima participação de Miguel Praia terá como cenário o circuito de Silverstone. Depois da excelente estreia em Zandvoort, as coisas estiveram longe de correr bem para Tiago Monteiro nesta segunda participação ao volante de um Seat Leon no Mundial de Turismos, agora em Valência. 12º na qualificação, o piloto português partiu para a primeira corrida com a intenção de subir algumas posições na classificação, mas tudo ruiria logo na primeira volta, quando se viu envolvido numa aparatosa carambola que eliminaria 6 carros, entre os quais o seu Seat. Recuperando o Seat para a segunda corrida, Tiago Monteiro concluiu na 12ª posição final, depois de uma excelente recuperação.